Bom dia mais uma vez, e eu tenho certeza que se você cantou agora essa última música, especialmente essa última frase, né, aviva o meu viver, se você cantou de coração, Deus já falou contigo e a gente podia até terminar aqui, porque esse tempo de louvor foi muito especial. E nessa frase, aviva o meu viver, é exatamente o que eu gostaria de falar. Não é nada novo, não é nada que nenhum de nós não saiba, mas eu queria algo que Deus colocou no meu coração. E o tema da mensagem é buscar a Deus intensamente. E quando a gente busca a Deus intensamente, Ele aviva o nosso viver, né? E então é muito bom ver como que o Espírito tem nos atraído a Ele mesmo, né? E Deus quer que a gente o busque intensamente, Deus quer que a gente busque Ele mais. E, e é muito bom a gente estar aqui nessa manhã e esse pouquinho de tempo que a gente está aqui juntos, cantando louvores, orando, buscando, celebrando ao Senhor, a gente conhece mais a Ele, a gente busca, a gente experimenta mais dEle. Essa é a ideia dessa manhã. Eu me basei no Salmo 63, versículo 1. E só vou ler o versículo 1, que na versão que eu tenho diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Eu acho lindo o salmista falando: Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. E essa é a ideia para cada um de nós. Eu quero agradecer demais os irmãos pelas orações, e a Aguinaldo orou aqui novamente, pela recuperação do meu ombro, e está recuperando. Eu não consigo movimentar muito, mas já não movimentava muito antes também, né, que é a segunda cirurgia, mas já consigo movimentar um pouquinho, já consigo cumprimentar as pessoas, né, desde que não seja, né, com violência aí, né, mas já consigo, então tô bem melhor e tô progredindo. E eu lembro quando me machuquei no dia 1º de fevereiro, que eu caí daquela bicicleta, fazendo o videozinho que Valdemar me zoou até hoje, enfim, estava lá filmando e aí caí da bicicleta. Eu lembro que naquele dia uma oração eu fiz para Deus. Eu sabia que ia ser um longo processo de recuperação, imaginava até, muita coisa eu imaginava pior e até foi muito melhor do que eu imaginava, mas eu imaginava que seria realmente um tempo muito difícil, como foi. Não foi fácil, mas eu lembro que eu fiz uma oração pedindo. Eu falei, eu vou ficar em casa, vou ficar sem fazer nada, eu vou ficar ali, né, não vou poder fazer as coisas que eu costumo fazer. E eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu quero aproveitar esse tempo para te buscar mais intensamente. Eu lembrava de uma cirurgia que eu fiz no meu tornozelo, eu estou cheio de parafuso no corpo, tem 9 aqui no ombro, 2 âncoras, mas no tornozelo tem mais 6. Então, esse lado direito aqui é todo errado. Mas eu lembro que eu me machuquei há muitos anos atrás e fiz uma operação no tornozelo e eu tive que ficar 15 dias com o pé para o alto, só podia levantar para ir no banheiro, para poder desinchar a perna e poder fazer a operação. E depois da operação fiquei muito tempo com o pé para o alto, foi um longo tempo também. E eu lembro que aquela experiência lá atrás foi uma das maiores experiências da minha vida, assim, porque eu tinha 20 e poucos anos, tinha 20 anos, e foi um momento onde Deus falou muito com o meu coração, deitado naquela cama e buscando. Então, quando aconteceu no ombro, eu pedi isso para Ele novamente. E na segunda-feira agora, o Valdemar me mandou uma mensagem de manhã, me pedindo para falar aqui com vocês hoje. E eu aceitei, e à noite ele pediu para mandar o tema da mensagem, é claro que eu não tinha. Não tinha. E aí, mas naquela noite eu lembro que eu fui orar, e não por causa da pregação, mas eu lembro que eu estava orando antes de dormir,
e pedindo para Deus falar comigo naquela noite, enfim, colocar alguma coisa no meu coração. E pela manhã, e eu não lembro se eu estava sonhando, se eu estava dormindo, eu não lembro muito bem, enfim. Mas eu lembro que eu meio que estava orando, assim, ou em sonho, ou dormindo, já não lembro, mas enfim. Mas eu estava orando, pedindo exatamente como o salmista, querendo mais de Deus, querendo mais de Deus. E aí eu acordei com o texto bíblico de Mateus 7:8. Eu tenho já há muito tempo eu tenho feito isso, eu tenho um aplicativo da Bíblia, o YouVersion, que tem a Bíblia ali em várias traduções, enfim, e eu uso muito e sempre tem o versículo do dia. Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço, é uma coisa que eu tenho feito já há muito tempo, é abrir o celular e ir para a Bíblia, porque foi uma tentativa, né, de me livrar um pouquinho do Instagram e dessas coisas. Em vez de abrir Instagram e WhatsApp, vamos para a Bíblia primeiro. E aí eu comecei a fazer isso já há muito tempo e tenho feito até hoje. E aí eu tinha tido esse sonho, estava em oração, não sei, pedindo mais de Deus, e Mateus 7, versículo 8, era o versículo do dia da terça-feira de manhã, né? Diz assim: pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Todo aquele que pede, recebe. Se a gente buscar a Deus intensamente, a gente vai receber mais dele. E nós temos muito para receber dele, nós temos muito para conhecer dele, nós temos muito para experimentar dele. Eu estou falando para vocês e conheço quase que todo mundo aqui, e olho para cada um de vocês, e vocês são pessoas que me inspiram, cada um com a sua história, que eu tenho conhecido e tenho aprendido a amar. Pessoas que estão nessa longa caminhada com Deus, com Jesus Cristo, e que me abençoam e têm sido muito abençoado ao longo desses anos que eu tenho estado aqui na Igreja Batista Esperança. E olho para cada um de vocês e olho para a minha vida, também conheço Jesus já há muito tempo, mas a verdade é que cada um de nós, a gente tem muito mais para conhecer de Deus. A gente tem muito mais. O nosso Deus é incrível. O amor dele é leal e eterno, o amor dele vai além do nosso pensamento. A gente tem muito para conhecer de Deus. A gente tem tanto para conhecer de Deus, como Jesus fala lá em João 17:3, a vida eterna é essa, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, né, é uma eternidade para a gente ir conhecendo a Deus, sempre tem mais para conhecer. E a gente pode e deve experimentar mais de Deus e buscar Ele intensamente. É o que a gente precisa. Eu quero ler mais alguns textos que falam sobre isso, sobre buscar a Deus. Isaías 55, versículo 6. Quem pode ler, aliás, para a gente poder ter mais interação aqui? Isaías 55, 6. Vamos passear pela Bíblia aí. O que diz aí? Ó, já até, Ramiro arrebenta, já botou aí. Ó. Quem quer ler para a gente aí? Vai. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Bom, né? Foca aí na urgência da busca, né? Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. A ideia é que a gente não vai buscar pelo medo, né? Porque dá um medinho, né? Quando você fala assim, busca o Senhor enquanto... Né? Mas a ideia aqui é focar na urgência dessa busca. Então, busca enquanto você pode, enquanto você está bem, enquanto você está bem de saúde, enquanto... Eu comecei falando aqui dessa minha oração quando eu me machuquei no dia 1º de fevereiro, mas eu confesso que as primeiras semanas eu estava imobilizado, o corpo, né, não reagindo muito bem, enfim, foram semanas difíceis. E eu confesso que aquilo que eu pedi, de buscar mais a Deus intensamente, de ter mais, eu confesso que eu não experimentei nessas semanas, não. Porque era tão difícil, sabe? Naquele momento de dor, era tão difícil buscar, era tão difícil me concentrar.
Eu estava lidando com tédio, odeio lidar com tédio. Enfim, estou aí na terapia há 5 anos, mas estamos tentando. Mas lidar com tédio, ficar em casa sem fazer nada e sem poder fazer nada. E foi difícil, não foi fácil. E não experimentei a Deus intensamente como eu gostaria, né? E aí o texto fala, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É claro que Deus sempre está perto, Ele habita em nós, Ele vive em nós. Mas o que eu quero dizer aqui é que assim, aproveite o momento que você está e busca Ele. Busca Ele. Tem sido muito mais fácil agora, estou cheio de alegria, estou recuperado, estou bem, voltei ao ministério, estou fazendo as coisas. É muito mais... tem muito mais ânimo. E aí eu quero aproveitar esse momento de ânimo para buscar mais a Ele. Jeremias 29:13. Quem lê aí? É interessante porque o profeta Isaías fala, busca o Senhor enquanto pode achar, o profeta Jeremias vai falar mais ou menos a mesma coisa, mas com outras palavras. Jeremias 29:13. Aí, ó, tá aí, Ramiro sempre botando. Quem que lê para a gente agora? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha que promessa linda, né? Deus falando para a gente através do profeta Jeremias, vocês me procurarão e vão me achar. Mas quando me procurarem de todo o coração, quando vocês buscarem intensamente, quando vocês realmente desejarem isso. E aí eu lembro da parábola de Jesus, né, uma delas, quando Jesus fala do tesouro escondido no campo, da pérola preciosa, pelo qual vale a pena a gente vender tudo e ir lá, porque você sabe que naquele campo tem esse tesouro, tem essa pérola, e aí você vai lá e busca e compra aquilo, porque você sabe que você vai encontrar. E é assim com Deus. Quando a gente busca Ele de todo o nosso coração, a gente vai encontrar. A gente vai encontrar. Mais um texto, vamos passear. Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 3. E eu acho bonito, enquanto vocês acham aí, o Ramiro já é automático, já vai direto ali, mas em Jeremias 29:13, né, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, foca também nessa intensidade, né, e foca na sinceridade, né, da gente ser sincero com Deus. Ser sincero. Eu acho bonito, e comecei essa palavra com o salmista, quando ele fala, a minha alma tem sede de ti, mas seja sincero. Muitas vezes eu tenho ido até Deus e falo, a minha alma não está com sede. A minha alma não está. E essa é verdade, tem hora que meu coração não está cheio de sede. Mas aí eu tenho pedido a Deus, Deus, eu sei que o Senhor é amor. Eu sei que o Senhor é a melhor coisa para mim. Eu sei que o Senhor é tudo que eu preciso. Então, coloca esse querer no meu coração. E Ele realiza tanto o querer quanto o realizar. Entende? Então, é ser sincero. Então, eu gosto muito desse texto de Jeremias 29, porque foca na sinceridade do coração também. Mas vamos lá, Oséias capítulo... Não, é isso mesmo, Oséias capítulo 6, versículo 3. Quem lê? Conheçamos o Senhor. Isso aí, Elisete. Esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Bonito, né? Maneira poética, assim, foca aí nesse esforço contínuo, né? Progressivo. E ele usa essa palavra, nessa versão usa a palavra esforcemos-nos. Necessário esforço, né? A graça não anula o esforço. Buscar a Deus é graça dele, né? Porque é Ele que se revela e é Ele que nos chama. É graça, mas a graça nunca anula o esforço, a graça anula o mérito. A gente se esforça, a gente corre atrás, a gente progressivamente vai buscando conhecer, e Ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Cada um de nós, não importa o tempo de caminhada com Deus. Alguns comemoraram aniversário aqui, e vamos comer bolo daqui a pouco, e eu sei que eu tenho que falar rápido para poder a gente terminar e logo falar. Mas não importa o tempo que você tem, a idade que você tem, o tempo que você já conhece, mas realmente sempre há muito para a gente conhecer. E se esforçar, se esforçar. Vocês sabem que eu gosto de correr, né? E
Valdemar é uma inspiração para mim, né? Eu acabei de escrever, vou fazer até uma propaganda aqui, eu acabei de escrever o livro está pronto já, um livro sobre crer e correr, fala sobre corrida e espiritualidade, estou preparando aí para ser lançado em breve, e o Valdemar que escreveu o prefácio, muito bonito. E na corrida, e eu vou agora, espero conseguir, mas a Maratona do Rio era o meu sonho, né? Então, Corpus Christi, agora, daqui a 70 dias, um pouco menos de 70 dias, Corpus Christi vai ter a Maratona do Rio e eu estou lá inscrito para correr. Era um sonho meu, há 20 e poucos anos eu trabalho como missionário e sempre trabalhei nesse feriado de Corpus Christi, mas esse ano eu não vou trabalhar no domingo, trabalho até sábado, e aí domingo eu estou liberado. Então, eu vou correr essa maratona. E eu fiz a minha primeira maratona no ano passado, exatamente há um ano atrás, em março do ano passado. E quando eu comecei a correr, há 5 anos atrás, eu nunca imaginei que eu ia um dia correr 42 quilômetros. 5 quilômetros era um negócio absurdo para mim. Correr 30 minutos era um absurdo. A maratona eu fiz em 5 horas e 30. É uma vergonha isso, se o Valdemar me escutar, ele vai me chamar a atenção, né? Porque ele vai fazer em 4 horas, enfim, mas eu fiz em 5 horas e meia. E é mais ou menos isso que eu acho que eu vou fazer, e talvez até mais, porque com a lesão no ombro acabou atrapalhando um pouco a preparação. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente busca Deus, a gente se esforça, como na maratona, como na corrida, a gente vai se esforçando. Quando o médico me liberou, há 15 dias atrás, e tirou os pontos aqui do braço, e tirei a tipóia, e ele me liberou para voltar a correr. O primeiro dia foi muito difícil. Naquele mesmo dia eu voltei a correr. E aí eu corri 8,5 km. E corri com muita dificuldade. E nesses 15 dias, um pouco mais agora, tem sido muito difícil correr. Muito difícil. Mas eu tenho feito, né, nos finais de semana, geralmente domingo agora, né, porque nosso culto é sábado, então domingo eu tenho feito o que a gente chama de longão. Então, assim, comecei lá atrás com 16 quilômetros, semana passada eu fiz 18. E nas 2 vezes que eu fui correr essa distância, eu saí sem vontade nenhuma, não tinha vontade nenhuma. Mas eu tenho um objetivo, daqui a um tempo, correr essa maratona. E se eu não correr agora, se eu não fizer esses treinos antes, eu não vou conseguir, não tem milagre. Não tem milagre. E quando eu penso na nossa caminhada com Deus, eu acho que é assim, não tem milagre, no sentido de achar que a gente vai conhecer a Deus sem buscar Ele intensamente. Se a gente não se esforçar, se a gente não buscar, a gente não vai conhecer. A gente precisa se esforçar. E há várias maneiras da gente buscar a Deus intensamente. Há muitas maneiras, mas antes de falar sobre isso, a gente começou esse culto com o Rodrigo cantando a música sobre Cristo, né? E foi tão especial, né? Porque quando a gente busca a Deus intensamente, a gente encontra Jesus. E a gente só vai até Ele por meio de Jesus. Nós cremos que há muitas maneiras de se buscar a Deus, mas a única maneira de chegar até Ele é por meio de Jesus. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que Jesus Cristo é o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. A palavra de Deus diz lá em Atos 4,12 que não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu e da terra, senão no nome de Jesus. Nós cremos nisso. Paulo vai dizer lá para Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Esse que na próxima sexta-feira a gente vai celebrar a Páscoa, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que deu a sua vida por nós, que pagou o preço dos nossos pecados, que nos purificou, que nos justificou e que ressuscitou e vive e habita em nós. Então, é através de Jesus. E quando a gente busca a Deus intensamente, a gente vai por meio de Jesus. A gente olha para Jesus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Jesus é aquele que a gente olha, o ser humano perfeito, e é o próprio Deus. A gente olha para Ele. E aí a gente vai, então, buscando a Deus através de Jesus, olhando para Jesus, com nossos olhos fixos em Jesus. E aí a gente vai ler a palavra, a gente vai orar,
a gente vai, alguns vão jejuar, eu não jejuo, desculpa, confesso aqui diante de todos, né? Tenho uma dificuldade enorme de jejuar, enfim, não fui gordo à toa, hoje eu estou melhorzinho porque eu estou correndo, mas enfim, tem muita dificuldade, mas há muitas disciplinas espirituais de meditação, de solitude, de silêncio, enfim, há muitas maneiras, né? Eu tenho buscado a Deus, como eu falei, eu tenho buscado lendo, quando eu acordo, lendo lá o versículo do dia, meditando nesse versículo. Eu tenho usado recentemente um aplicativo que eu super indico, eu não sei se eu botei no grupo lá da igreja, não lembro se eu fiz isso, mas é um aplicativo que trabalha uma disciplina da Lectio Divina. Então, assim, é lindo, lindo. Eu tenho nos últimos 2 meses, talvez, eu tenho usado diariamente esse aplicativo. E ele tem um devocional pela manhã, tem a oração do meio-dia e tem a oração da noite. Então, são 3 ali, né? Não sou tão crente, não faço as 3 muitas vezes, mas tem dia que eu faço. Mas não é assim, não. O microfone está para baixo, eu não estou deixando aqui porque para segurar está ruim. Eu já consigo beber um copo d'água com essa mão direita, assim, ó, faz assim. Mas, enfim, obrigado, Rodrigo. Esse aplicativo tem me abençoado muito. E você tem o texto ali para você ler, né? Assim como no aplicativo da Bíblia, você tem o texto para ler, mas se você quiser, você pode só escutar. E você põe lá o fone, põe em qualquer lugar e você vai escutando. Há muitas maneiras, há muita tecnologia hoje, há muita forma de você buscar a Deus, né? Eu sei, e eu tenho muito cuidado de falar aqui sobre essas formas, porque é uma infinidade de formas, né? E cada um vai descobrir a maneira que melhor se encaixa na sua vida. E eu sei que eu, como pastor e missionário de tempo integral, eu sei que para mim é mais fácil. Por exemplo, essa semana, terça-feira, na organização que eu trabalho, a gente, uma vez no mês, às quartas, terça-feira de cada mês, a gente para tudo que a gente está fazendo para orar. Então, terça-feira agora foi essa, e eu fui ali para uma igreja em Botafogo, reuni com os outros missionários, e a gente ficou ali de 9 até 4 horas da tarde, tendo um tempo de oração. Eu sei que é um privilégio que eu tenho que muitos de vocês não têm, né? É um privilégio. E eu posso acordar, e vou fazer isso segunda-feira, eu vou acordar tranquilamente, vou tomar meu banho, vou tomar meu café, vou passear com a minha cachorrinha, e vou sentar lá para ter um tempo com Deus, e aquilo ali é meu trabalho, entende? Eu sei que essa não é a realidade, né? Mas eu sei também que você pode encontrar dentro da sua realidade maneiras de você buscar a Deus. Eu vou andar com a minha cachorrinha, que faz parte das minhas tarefas diárias, né? E aí eu ponho o fonezinho lá e vou ouvindo alguma coisa, vou ouvindo a Bíblia, vou ouvindo esse devocional do Lectio Divina, vou ouvindo uma música, vou orando, né? Eu vou correr e faço dessa maneira também. Enfim, cada um vai descobrir a sua maneira de buscar a Deus. Mas eu quero realmente te encorajar a encontrar maneiras de buscar a Deus mais intensamente, de você se dobrar diante de Deus, de você realmente desejar mais. E ser sincero: Deus, eu não estou desejando. Ok, não estou, mas você fala isso para Deus, e aí Deus vai colocando, porque Deus quer ser conhecido. E Deus tem muita coisa para mostrar para você. Deus tem muita coisa. Como eu falei, eu tenho sido muito abençoado por estar aqui com vocês há alguns anos. E eu só vim para cá porque eu estava buscando a Deus. E eu estava buscando a Deus, e nessa minha busca, Deus começou a mudar algumas coisas na minha mente. Deus começou a mudar alguns pensamentos. Deus começou a mudar e me chamar para viver alguma outra coisa diferente. E aí eu vim para cá, porque me identifiquei com aquilo que Deus estava fazendo aqui, né? Porque seria muito mais confortável, às vezes, estar em outros lugares, né? Mas Deus tem me chamado para estar aqui. E é isso, a gente vai seguindo a Jesus, a gente vai procurando seguir a Ele, e aí Deus vai levando a gente por caminhos que a gente nem sabe. E é bom, a nossa vida fica mais bonita, a nossa vida fica com mais aventura, a nossa vida fica mais bela, fica, mais leve, quando a gente busca a Deus intensamente. E Ele quer que você o conheça.
E quando a gente conhece a Deus, e quando a gente busca a Deus intensamente, a gente conhece mais a Ele, pessoas passam a conhecer também. Porque a nossa vida passa a ser um canal, sabe? E abençoa. Essa semana entrei em contato com alguns missionários, são líderes das equipes que nós temos, a gente tem esse movimento no Brasil todo, e a gente tem 5 equipes para cada região do país. E aí eu mandei para alguns desses líderes de equipe, e eu só mandei um áudio assim curtinho e pedi assim, me conta aí, porque eles estão mais próximos, né, dos estudantes. O meu papel é muito mais estar em contato com os missionários e desenvolvê-los e ajudá-los, pastoreá-los, e eles estão mais em contato com os estudantes universitários, que é o público-alvo, né, que a gente trabalha. E aí eu pedi para eles, eu falei, me conta aí alguma história, me conta alguma história aí de alguém que conheceu a Jesus recentemente e tal. Aí começou a vir áudio e, né, mensagens e tal, deles contando, né. Aí contaram de uma senhora que eu conheço, essa história eu conhecia, que é a avó de uma das nossas missionárias, e conheci ela lá em Florianópolis, quando eu morei lá, e ela se declarava ateia. Ela é do Uruguai, e ela se declarava ateia, não acreditava, a filha era missionária, a neta era missionária, a filha muito crente, mas ela se declarando ateia. Mas aí a filha foi participar de uma ajuda humanitária, um trabalho que a gente fez lá em Porto Alegre, e a gente foi para lá e enviamos pessoas para lá, e a neta foi. E aí ela viu a neta indo ajudar, né, fazer essa ajuda humanitária lá, e ela resolveu ir. Nos seus 70 e poucos anos de idade, ela resolveu ir. E a gente deixou ela ir, ela foi. E ela chegou lá e viu um monte de jovem ajudando, limpando casa, fazendo um monte de coisa, restaurando um monte de coisa lá, ajuda humanitária. E ela foi muito tocada por Deus. E aí, quando ela voltou, a neta compartilhou do Evangelho, falou do amor de Deus, da graça que há em Jesus, e ela se converteu. E ela resolveu seguir a Jesus. Logo depois ela foi batizada, está envolvida numa igreja batista lá uma igreja evangélica lá em Florianópolis, se batizou, tem participado de programas missionários, e a vida daquela mulher foi transformada. Aí me contaram da Madu. Madu é uma estudante, uma jovem, que seguia uma outra religião, e conheceu uma das nossas missionárias, e começou a fazer amizade, começaram a conversar, até que um dia essa Madu perguntou, né, mas me explica aí o que vocês creem. E aí ela explicou sobre Jesus e falou do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que morreu, ressuscitou, enfim, evangelizou ela. E aí ela se converteu, foi discipulada, cresceu na fé, conectada a uma igreja local, e em janeiro agora a gente teve um projeto missionário lá no Sertão, e ela participou lá desse projeto, feliz da vida, compartilhando Jesus. Quando a gente busca a Deus intensamente, eu poderia contar um monte de história aqui, foi gostoso ficar ouvindo essas histórias de pessoas. Essa semana, quando eu estava indo para essa igreja lá em Botafogo, no Dia Nacional de Oração, eu peguei um Uber e aí ele viu que o endereço era uma igreja, então ele me perguntou, mas o que é isso? Aí eu falei, porque era uma igreja em inglês, né? Era Christ Church. Mas essa aí não é nem modinha, não, é porque era de americano mesmo, era de pessoal de fora, enfim. Os cultos lá são em inglês e tal. E aí ele me perguntou, o que é isso? Eu falei, não, uma igreja protestante e tal, não sei o que. Ele, tá. Aí ele começou a falar que ele era judeu e que estudava muito religiões com os rabinos e tal. E entramos numa conversa assim, muito prazerosa. E aí ele foi e falou ele falou assim, não, eu acredito em Jesus, mas não acredita nele como Deus, né? Ele falou, não acredito ainda que ele é o Messias.
Ele falou, é uma possibilidade, mas eu não acredito. Mas ele falou assim, nós judeus, tem alguns que acreditam, outros não, e ele falou, eu sou da linha que ainda não acredita. Eu achei bonita essa expressão, ainda não acredita. Aí eu falei para ele, interessante o que você está falando. Eu nunca tinha escutado um judeu falando, né, o ainda. Ele falou, não, é uma possibilidade. Aí a gente conversou um pouquinho sobre Jesus no caminho, e foi uma conversa interessante. Porque a ideia é que quando a gente está buscando a Deus intensamente, quando a gente está se alimentando dEle, quando a gente está experimentando, quando, como a gente cantou, Jesus aviva a nossa vida, né? Nosso coração está cheio, a gente vai falando, a gente vai compartilhando, a gente vai testemunhando, a gente vai... E aí as pessoas vão conhecendo. E para ir finalizando, o que eu quero dizer aqui é que é claro que a gente busca a Deus individualmente, o texto bíblico fala para a gente ir até o nosso quarto, orar em secreto, e o Pai que vê no secreto nos recompensará, mas eu quero chamar a atenção da gente junto, como comunidade, como filhos e filhas de Deus, como irmãos e irmãs uns dos outros, que a gente possa fazer isso junto, que a gente busque a Deus intensamente, como Igreja Batista Esperança, que a gente possa realmente buscar mais a Deus juntos, que a gente possa buscar a Deus intensamente juntos. E eu creio que se a gente fizer isso juntos, cada um sim na sua individualidade, mas também juntos como comunidade, como corpo, a gente vai experimentar muito mais de Deus. E esse é o desejo, que Deus avive realmente a sua obra em nós, e que a gente experimente mais dEle, que a gente conheça mais Ele, que a gente com isso vá a lugares que a gente nunca foi, que a gente encontre pessoas que a gente nunca foi. E é uma aventura. E é incômodo às vezes. Não vou ser... Eu lembro, vou falar com muito cuidado isso, mas eu vou falar. Eu acho que tem uns 2 anos, uma das vezes que eu preguei aqui, e eu preguei sobre uma parábola, e eu lembro que naquele dia, eu até citei com muito cuidado, assim como eu estou tentando citar aqui com muito cuidado, que Deus, e eu percebia Jesus me chamando a amar todas as pessoas. Aí você fala assim, é óbvio isso, né? Mas não é fácil amar bolsonarista. Não é fácil. Mas eu tinha que amar. Eu vim para essa igreja justamente porque aqui eu posso ser muito mais livre, né? Assim como muitos de vocês que eu sei. Mas a gente é chamado para amar. Pessoas que nos feriram, pessoas que olharam para a nossa cara e falaram assim, você não é um pastor, você não é crente, você é apostador da fé. Pessoas que nos abandonaram nesse caminho, pessoas que pararam de ofertar no ministério, enfim, eu poderia citar muitas coisas. Entende? Mas Jesus, a gente vai seguindo e buscando Ele intensamente, e a gente é chamado para amar e continuar amando. E nesse ano de eleições, a gente vai enfrentar muitas coisas, já estamos enfrentando. Mas a gente continua sendo chamado a amar. Então, buscar a Deus intensamente é uma aventura e é bom demais, mas também é incômodo, mexe com a gente. Mas é nessa transformação que a gente se torna uma pessoa melhor. Então, não vai ser fácil. Mas a minha oração por mim e por você, e pela nossa igreja, por cada um que nos assiste, é que a gente possa buscar mais a Deus intensamente, buscar mais a Deus, que a gente se esforce realmente, e que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus, que a gente possa amá-lo de todo o nosso coração, e toda a nossa alma, e todo o nosso entendimento, mesmo sabendo que há muitas imperfeições em nós, muitas fraquezas, mas Deus nos restaura, Deus nos perdoa, o amor dEle, como a gente cantou aqui, é leal e eterno. E eu termino com isso, lembrando daquilo que a gente encontra quando a gente busca a Deus intensamente. A gente encontra a Jesus Cristo e a gente encontra um Deus que é compassivo, como a gente leu aqui também, um Deus que é compassivo, um Deus que é misericordioso, um Deus que é justo. A gente encontra um amigo,
a gente encontra aquele que é o Consolador, a gente encontra aquele que é o Provedor, a gente encontra aquele que é o nosso Pai, que cuida da gente, que alimenta a gente cuida daquele que nunca nos abandona, que está sempre conosco. A gente encontra tudo aquilo que a gente precisa na nossa caminhada. Ele é o pão da vida, é aquele que alimenta a nossa alma. Ele é a água da vida, aquele que sacia a nossa sede. Ele é a ressurreição e a vida. É aquele que nos cura, aquele que faz infinitamente mais além daquilo que a gente pede ou pensa. Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é, e para sempre vai ser. E, sobretudo, a gente vai sempre encontrar, mesmo nesses desconfortos que eu falei, a gente vai sempre encontrar em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, pela fé, a gente vai encontrar amor. Amor. Ele nos ama. Ele nos ama. O amor dele é leal e eterno. Ele nos ama. Ele nos ama de uma maneira incomparável. Ele nos ama de uma maneira que vai além do nosso entendimento. A gente sempre vai encontrar amor, e tudo que a gente precisa é encontrar amor, é experimentar amor. E é por isso que Paulo vai dizer lá, uma das orações, ele fala: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês experimentem mais desse amor, dessa altura, dessa profundidade, desse comprimento, dessa largura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, que a gente busque a Deus intensamente e que a gente faça isso com todo o nosso esforço, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e a gente vá buscando a Ele, e a gente vai experimentando amor e demonstrando amor em todos os lugares. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. E obrigado, Pai, porque apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, apesar da nossa inconstância, apesar das muitas vezes que nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, o Senhor é amor, o Senhor tem um amor leal e eterno, o Senhor deseja, Pai, nesse mundo caótico, o Senhor deseja que a gente te busque mais, experimente mais. E, Pai, eu te peço pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, ou aqueles que estão nos assistindo pela internet, aqueles que vão escutar ainda, eu peço, Pai, continue nos atraindo a Ti, Pai. Continue nos chamando a Ti. Continue, Pai, nos iluminando, Pai, os olhos do nosso coração para que a gente experimente mais do Teu amor. Ah, Deus, para que a gente não desperdice a nossa vida, mas para que a gente viva a vida abundante contigo, Pai. A gente quer, a gente precisa, e mesmo quando a gente não quiser, que o Senhor enche o nosso coração e nos leve a querer isso, Pai. Ah, Deus, nós clamamos a Ti, voltamos os nossos olhos a Ti, buscamos ao Senhor, pedimos isso, e que a Tua palavra se cumpra, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, que a gente, cada um de nós aqui, a gente possa encontrar o Senhor, experimentar mais de Ti, Te conhecer mais, Pai. Nos abençoe como Igreja Batista Esperança, nos abençoe para que a gente juntos, a gente possa ir e conhecer o Senhor. Aviva a Tua obra no meio de nós, Senhor. Aviva a Tua obra. Sê conosco. Louvado seja o Senhor. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por a gente poder Te louvar e Te adorar. Obrigado por a gente poder estar juntos aqui. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco. E eu peço que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre nós. Que o Senhor continue nos abençoando. Que a Tua bondade continue sendo demonstrada a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo pós-culto, de celebração, de alegria, de festa, e a cada um de nós, Senhor, nesse sábado, nesse final de semana, nessa próxima semana que se inicia. Ser com o nosso pastor, com a Patrícia, com os rapazes, com essa família, continue abençoando a vida deles, continue, Pai, sustentando, continue abençoando a irmã Terezinha, continue abençoando todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que não podem estar aqui presentes com a gente. Pai, continue visitando e abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.